Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre matemática financeira. É isso mesmo, matemática financeira a gente vai tratar hoje sobre juros compostos. É um assunto muito importante e é um assunto que a gente precisa dominar para que a gente entenda depois as tabelas de amortização, como tabela SAC, tabela Price, que a gente vai ver nas aulas a seguir. Então fica de olho no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e principalmente se você gostar do vídeo de deixar o seu like, beleza? Vamos lá pro vídeo? Bom, é isso aí, gente. Então a gente vai começar falando sobre juros compostos, né, como eu disse para vocês, matemática financeira, juros compostos. Só para a gente revisar alguma coisa aí que a gente já havia estudado, juro, o juro é uma promessa daquilo que vai ser pago, né, no empréstimo. Então, por exemplo, um empréstimo, um investimento, nós temos um valor que a gente chama de PV, que significa Present Value. E esse PV a gente chama em língua portuguesa de capital ou capital inicial. A gente costuma falar capital, senão o pessoal fica associando com a banda, né, musical, mas também podia ser capital inicial, tá? Capital. É o capital, é o quanto é pego emprestado, o quanto o quanto você empresta para o banco, né? Vamos supor que você fez um CDB, você comprou um CDB, um ativo financeiro que é um crédito de depósito bancário. Você emprestou dinheiro para o banco, então você emprestou um capital. Ou então você coloca um dinheiro na poupança, né? Apesar que hoje em dia com a taxa Selic não no valor que está, colocar dinheiro na poupança quase que está se tornando um passivo financeiro, né? Porque ele te dá gasto em vez de te dar ganho, né? Bom, nós temos o I, que é o interest rate. Interest rate, que nada mais é do que a taxa de juros. Taxa de juros, ok? E aí, nós trabalhamos também com o AM. A AM, na verdade, a gente não vai trabalhar aqui com a AM, eu estou já confundindo com as tabelas, né? Vamos colocar aqui que a gente vai trabalhar com o montante, o FV, Final Value. E muitas vezes a gente vai trabalhar, que é o montante, né? A gente vai trabalhar, montante, montanto não, montante. A gente muitas vezes vai trabalhar com os nomes em português mesmo, né? O I, só que a gente preserva um I minúsculo para a taxa de juros, mas a gente trabalha também com J, que é juros. O juros, gente, ele é dado em valor monetário, tá? Ele é dado em reais, em valor monetário, não é dado em percentual. A taxa de juros é dada em percentual, tá certo? Agora imagine o seguinte, como é que funciona juros compostos, né? Vamos ter um entendimento básico. Se você, por exemplo, fizer um empréstimo, um capital, vamos colocar C para capital, um capital de R$ 1.000, você tem um capital de R$ 1.000, vamos na verdade fazer um probleminha aqui, eu vou escrever um problema por inteiro, tá? Qual será o montante de um empréstimo, montante é o valor total, né? De um empréstimo de. Agora eu vou colocar o capital inicial, tá? Um empréstimo de R$ 2.000 que foi feito a uma taxa de 3% ao mês e será pago após 5 meses.
Então a gente tem aqui a nossa situação, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou utilizando a calculadora aqui junto com vocês e a gente vai fazendo verificações, ok? Então vamos lá, primeiro a gente tem que organizar os valores, as informações, né? Colocar os dados aqui. Então a gente tem o capital inicial, que é de 2.000. Eu vou colocar só com um número natural mesmo. A gente tem a taxa, que é o izinho, que a gente escreve 3%, que está ao mês, né? Que equivale a 0,03. Vale a pena a gente falar um pouquinho aqui sobre isso, que é ao mês, né? 3%, gente, ó, uma revisão aqui que depois eu apago, tá? 3% é a mesma coisa que 3 por 100. E se você dividir 3 por 100, você vai ver que dá 0,03, 3 centésimos. Tudo bem? Então a gente substitui pelo número decimal. A taxa de juros é dada em porcentagem, mas a gente transforma em decimal, tá? Então vamos apagar aqui, para ficar bonitinho. E aí o que mais que a gente tem? A gente tem um tempo, que é 5 meses. A gente costuma colocar T assim, ou N, tá? Vocês vão ver que depois, na hora de fazer as tabelas de amortização, a gente vai se acostumar com as outras nomenclaturas, as outras letras, tá? Então 5 meses. Ok? Bom, aí o que vai acontecer? Vamos calcular quanto que fica de dívida depois de um mês. Vamos fazer esse cálculo para um mês, que daí a gente consegue ter uma boa noção de como que isso vai se comportar, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Bom, eu tenho que calcular os juros sobre os 2.000 e acrescentar os 2.000. O montante é isso, né? O valor dos juros. Vamos calcular os juros, ó. Os juros vai ser 2.000, simples assim, ó, vezes 0,03. Portanto, os juros não precisam nem de calculadora aqui, viu, gente? Ó, 3 vezes 2 dá 6, certo? Teria 3 zeros, só que vai descontar 2 casas decimais, então é um zero só. Então 3% de 2.000 dá R$60 de juros. Só que a gente sabe que o montante vai ser o capital, que é 2.000, mais esses juros que a gente obteve. Então esse montante agora, vamos chamar de montante 1, ele está dando R$2.060. Esse é o nosso M1, montante 1. 2.060, ok. Esse montante 1, ele passa a ser o nosso novo capital. A gente tem um montante 1 que agora será assumido como um novo capital. Então eu vou fazer o quê? Vamos calcular. Esse daqui foi os juros, vamos chamar de juros 1, montante 1, montante 1. Agora eu vou fazer juros 2. Só que você vai perceber uma coisa. Eu vou fazer dessa vez os juros 2, ó, que é pegar o valor que eu tenho agora, que é 2.060, e multiplicar por 0,03. Ok? Aí a gente vai ficar com juros 2 é igual... Daria para fazer de cabeça, viu? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Aí você faz aquele jogo. Bom, deve ser um número muito parecido com 60. Então não pode ser 618, é 61,80. Se quiser, põe na calculadora que você vai confirmar que é isso mesmo. 61,80. E depois eu somo com 2.000. Então eu faço M2 é igual a 2.000... eu somo com 2.060, né, agora. 2.060 mais 61,80. M2 é igual a 2.121,80. Pessoal, é o seguinte, tem uma dica para vocês. A gente pode calcular direto o montante fazendo o quê? Em vez de somar depois, multiplicar pelos juros e somar depois, tem um truque aqui que a gente faz que é assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem, só confirmando se vocês... dá para ver a calculadora bem aí, ó. A gente pode fazer assim, ó. A gente pega, em vez de fazer vezes 003, a gente faz 2.060, tá vendo ali? Vezes 1,03. Em vez de colocar 0, a gente põe 1, porque daí ele considera o inteiro dos R$2.060 também, ele já soma, automático. Olha lá, deu 2.121,80. Então vamos fazer isso a partir do próximo? Vamos lá, vamos fazer isso. Então o próximo, vamos chamar de M3, direto M3, ó, é igual a 2.121,8 vezes 1,03. Agora eu nem me arrisco a ficar fazendo a conta de cabeça, eu não sou o menininho lá do programa do Luciano Huck lá, que foi lá e fez aquelas contas numa velocidade
espantosa. Não, não, não. Sou professor de matemática, um ser humano normal. Então, 2021, apesar de eu gostar de fazer conta de cabeça. Bom, deu 2.185,45, arredondando. 2.185,45, ok? Eu vou continuar aqui, só que em vez de apagar o número da calculadora, eu vou aproveitar o número com os decimais que ele está mostrando e vou fazer o nosso M4. Ou seja, eu até vou escrever o M4 arredondado assim, ó, 2.185,45 vezes 1,03, mas eu vou usar o número da calculadora que é mais preciso, né? Então é só fazer vezes 1,03 e dar um igual. Chegamos em 2.251, aproximadamente 0,02. 2.251, próximo de 0,2 aqui, certo? Esse é o nosso M4. E por fim, vamos fazer o M5. Eu vou pegar esse número que deu e fazer vezes 1,03. 2.251,01762, né, vezes 1,03. Igual 2.318 e aproximadamente 55 centavos. Ah, faltou escrever aqui, né? 2.251,02 vezes 1,03, ficou bem no cantinho. E o M5, para finalizar, fim de papo, 5 meses, 2.318,55. Pronto, esse foi o montante final aí da nossa dívida, né? A resposta para esse problema, para esse exercício, até deu uma apagadinha aqui, vamos melhorar aqui, ó. Após 5 meses, né, quanto que será esse montante? Esse montante será de 2.318,55. Agora vamos analisar uma coisa que aconteceu nesse problema. Deixa eu apagar esse comecinho aqui, ó, só para usar esse espaço para a gente definir uma fórmula, tá? Olha só. Opa. Presta atenção numa coisa. Eu não peguei, para obter o M1, eu não fui lá e fiz capital vezes 1 mais a taxa. Na verdade eu comecei a fazer isso a partir desse, né? Mas ó, 1 mais a taxa, 1,03. Esse 1,03 nada mais é do que o resultado de 1 mais 0,03. 1 mais a taxa, 1 mais i. Então eu fiz capital vezes 1 mais i. Isso para obter o montante 1. Aí para obter o montante 2, eu peguei isso aqui, tudo, e multipliquei de novo por 1 mais a taxa. Então ele ficou, ó, o montante 2, olha só. Vamos fazer um negócio gradual aqui para vocês poderem ver a evolução aqui. O M2, então, ele é o M1, é o próprio M1 vezes 1 mais i. O M3, ele é o M1 vezes isso aqui, que vai dar o M2, vezes isso aqui de novo. Vocês perceberam que está repetindo aí uma multiplicação? A gente tem uma maneira de simplificar isso. O M5 ele vai ser capital vezes 1 mais i elevado à quinta potência. Porque esse elevado à quinta potência, o que ele significa? Ele significa que eu vou repetir essa conta 5 vezes. Agora, e se eu tivesse que fazer um montante num determinado tempo t? Né? Se eu tivesse que fazer um montante qualquer, um montante genérico, ele seria capital vezes 1 mais i elevado a t. E essa é a nossa fórmula dos juros compostos, que você vai registrar aí, tatuar no braço e guardar no coração. Então a gente tem aqui M, montante, para quem gosta das siglas do inglês é o FV, C, capital, que é o PV, Present Value, e o I,
taxa de juros, e o t é o tempo. Então essa é a fórmula que a gente vai adotar, que a gente vai utilizar. Tudo bem? Agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver 4 problemas com vocês que se remetem a essa fórmula, cada problema buscando uma dessas variáveis, buscando uma dessas incógnitas que a gente tem aí. Por exemplo, vai ter problema que a gente vai buscar o montante. Vai ter problema que o objetivo vai ser descobrir o capital, vai ter problema que eu quero saber a taxa e vai ter problema que eu quero saber o tempo, tá? Vamos começar com o mais óbvio, né, que é o problema que eu quero saber o montante. Na verdade, para saber o montante seria esse já o problema. Mas vamos elaborar um outro aí que a gente possa fazer com um prazo maior, né? Vamos lá? Vamos ver como é que fica isso aí? Então, deixa eu apagar isso aqui, vou deixar só a formulinha aqui guardada para a gente utilizar. Aqui, 2x, pronto. Vamos lá. Então, ó, problema número 1. Quanto pagarei por um empréstimo de... Vamos colocar aqui embaixo, senão ele vai ficar apertado. 10 mil reais que serão pagos. Veja que esse tipo de problema, empréstimo que será pago, um empréstimo, né? Que será pago após 24 meses, então imagina assim, ó, 2 anos, né? A uma taxa de 2,5% ao mês. Olha só, a primeira coisa que a gente faz é organizar fazendo assim, ó. Capital, 10 mil reais. O que mais? Tempo, 24 meses. A taxa já está ao mês. E, gente, se a taxa tiver em outra grandeza, tiver ao ano, por exemplo, sempre é melhor transformar o tempo, tá? Mexe com o tempo em vez de mexer na taxa. Mas a taxa aqui já está certa. 2,5% ao mês, que é igual a 0,025, lembra? Anda 2 casinhas com a vírgula, tá? 2 casinhas para a esquerda. Então você vai andar uma, vai ficar 0,25 mais uma, 0,025. E aí o que a gente quer saber é o montante. Tá, então vai ficar montante igual a 10 mil, obedecendo aquela fórmula que está ali em cima, vezes 1 mais 0,025 elevado a 24. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Ora, você vai usar ou uma calculadora científica, ou do celular, ou uma calculadora financeira, né? Uma dessas opções, não tem muita saída. Primeiro, né, tem coisa que já dá para fazer aqui antes da gente apelar para a calculadora. M igual a 10 mil vezes 1,025 elevado a 24. E agora, gente, a gente praticamente coloca tudo na calculadora. Você pode até fazer essa conta primeiro, o resultado que der você coloca aqui, tá? Olha que interessante, ó, eu vou zerar aqui a calculadora. Eu vou colocar assim, ó. 1,025, na calculadora tem um botãozinho que é o elevado aqui, ó. É esse acento circunflexo. Então, elevado a 24. Quando a gente dá igual, o que acontece? O número que aparece, esse 1,80, significa que nesse prazo de 2 anos, os seus juros totais vão ser de 80%. Né? Então ele ficou, ó, 10 mil, isso aqui não precisa fazer assim passo a passo não, tá? Mas eu vou fazer assim só para constar. 1,80 e uma porção de coisas. Aí a gente faz vezes 10 mil. Obviamente vai dar 18.087,26.
18 mil, vamos colocar já com o símbolo monetário, né? 18.087,26. Esse é o poder dos juros compostos, né? Uma taxa pequena, aparentemente de 2,5%, em 2 anos ela se tornou 80%, quase que dobrou a dívida, certo? Então aqui, ó, chegamos a praticamente o dobro da dívida, certo? Essa é a primeira situação, simples, né? Porque já está isolada a nossa incógnita. Vamos ver agora uma situação onde a gente tem a incógnita em outra variável aí do problema. Vamos ver o exemplo 2? Ó, exemplo 2. Ó, fiz um investimento de renda fixa com no valor não, perdão, gente. Fiz um investimento de renda fixa, eu ia escrever certo, aí mudei de ideia, com taxa de 7,5% ao ano e obtive, ó, fiz um investimento de renda fixa com taxa de 7,5% ao ano e obtive R$103.051,58 após 10 anos. Pergunta: quanto investir? Na verdade, a gente se faz essa pergunta algumas vezes, né? Você fala assim, se eu quiser ter 100 mil reais após 10 anos numa renda fixa dessa, que hoje em dia é bem difícil de encontrar uma renda fixa dessa ao ano, né? Mas se a gente quiser ter um valor desses, tem muita gente que se pergunta quanto que eu devo colocar lá e esquecer lá por 10 anos, né? Que valor é esse que eu tenho que colocar? Então vamos montar nossa fórmula. Mas primeiro, vamos lá. Eu tenho uma taxa aí de 7,5%, que será 0,075 ao ano agora, tá, gente? Cuidado para não confundir. Montante obtido, 103, eu ia fazer o padrão americano aqui já, 0,51,58. E o que mais? 10 anos. Tempo é igual a 10 anos. Eu quero saber o capital. Então, vou montar minha fórmula. Montante 103.051,58. Eu evito colocar o pontinho aqui na hora da conta, para não confundir com multiplicação, tá? É igual a capital vezes 1 mais 0,075 elevado a 10. 10 anos. Então, eu vou ficar com 103.051,58, que é igual a C vezes 1,075 elevado a 10. Para isolar esse C, eu passo essa conta aqui para o denominador. Eu divido, ó, 103.051,58 dividido por 1,075 elevado a 10. Tudo isso será meu capital. Vamos ver quanto é que dá esse capital? Como fazer isso numa calculadora científica, né? A gente pode, nesse tipo de calculadora, utilizar parênteses, tá? É claro que na HP12C, por exemplo, vocês vão fazer essa conta de maneira meio que automática, né? É a forma de fazer na 12C. Você insere os valores lá, ela já envia a resposta direto, mas o nosso objetivo é fazer na unha aqui mesmo. Então a gente vai fazer assim, ó, 103.051,58 dividido, aí a gente abre um parênteses para fazer essa conta.
1,075. Ó, minha filha resolveu cantar agora, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas ela parece uma ópera. Tá cantando lá. Minha esposa mandou elas ficarem quietinhas agora. Bom, olha que valor redondo, hein? 50 mil reais. Vocês viram como é que eu fiz? Vou voltar aqui para vocês verem a fórmula. 103.051,58 dividido, abre parênteses, 1,075 elevado a 10 e eu dei igual. Gente, deu um valor tão próximo do redondo que a gente vai afirmar com certo grau de segurança que o capital investido foi de 50 mil reais. Então você colocou 50 mil reais lá, esqueceu por 10 anos e ele se tornou mais do que o dobro, R$ 103.051,58. Certo? Bom, vamos fazer outro agora. A gente vai fazer um terceiro exemplo. Ó, se vocês quiserem ver com calma, é só pausar o vídeo aí e voltar. Vamos fazer o 3. O exemplo 3 é uma situação que geralmente aparece por aí. O pessoal costuma colocar, ela ainda é de encontrar o capital. Não, de encontrar o capital não, minto, gente. É na verdade, de encontrar a taxa. Existe uma situação que a gente busca saber qual que é a taxa, né? Então veja só. Eu vou colocar aqui, ó, situação 3. Qual deve ser a taxa de juros mensal para que cabe um que aqui? Para que um capital triplique em 3 anos. Olha só, qual deve ser a taxa de juros mensal para que um capital triplique em 3 anos? Gente, parece que eu não dei dado nenhum, né? Mas eu dei informações sim, informações super úteis. Veja só, eu não falei para você exatamente, a única coisa que parece que eu dei foi o tempo, né? Você vai falar, você só deu tempo igual a 3 anos. E já que você falou taxa mensal, né, no enunciado, já vamos fazer um negócio aqui, ó. 3 anos que significam 36 meses. Já que a taxa está mensal, vamos transformar o tempo em meses. Ok. Agora, gente, presta atenção no negócio. Eu não dei o I. É o que eu quero saber. Qual deve ser a taxa de juros? Qual taxa, né? De juros. Tá, mas eu dei o capital? Não, eu falei que o capital é um capital aí, sei lá qual. Mas eu falei que o montante vai ser o triplo do capital. Isso eu falei. Ó, o capital triplica em 3 anos. Então, o montante ele vai ser 3 vezes o valor do capital inicial. Então, se a gente vai montar essa fórmula, ela vai ficar assim. Ó, eu vou até copiar a fórmula original de novo. Ó. C1 mais I elevado a T. Deixa eu fazer um parênteses mais assim, senão vocês vão achar que é a letra C. Tô meio acelerado aqui. Bom, o que vai acontecer? O nosso montante ele será substituído, vou fazer até, deixa eu ver aqui, não vou fazer aqui de azul mesmo. O montante ele vai ser 3C. O C continua C. 1 mais I não faço ideia. E o tempo é 36. Ok. O que eu faço? Esse C está multiplicando, então eu passo ele para cá dividindo. Vai ficar, ó, 3C. Isso a gente pode fazer, ó. 1 mais I elevado a 36. 3C dividido por C, tem uma mágica aí que acontece, né? Que é a seguinte. Cancela. Então o que vai ficar? Vai ficar 3. 3 é igual a 1 mais I elevado a 36. Aí, eu quero isolar esse I, eu tenho que passar o 36 para lá, só que eu tenho que passar ele em forma de raiz. Então vai ficar raiz 36ª de 3 é igual a 1 mais I. Ok? Essa raiz 36ª certamente vai dar um número quebrado. Então eu vou fazer assim, ó.
Eu vou colocar raiz 36ª de novo, porque depois eu escrevo tudo na calculadora de uma vez só. E aí eu passo esse 1 para cá, vai ficar menos 1 aqui fora da raiz. Tudo isso é o valor do I, da nossa taxa de juros, ok? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se ficou reto, porque eu não gosto que fica torto. A conta veio torta para cá, fiquei já chateado com isso. Bom, o que acontece? Esse raiz 36ª, na calculadora científica, e no celular é muito parecido o jeito de fazer, e cada celular tem um jeito, né? Na calculadora tem uma segunda função que você vai ver aqui, ó. Eu tenho que apontar com uma coisa bem fininha, ó. Você vai ver aqui essa segunda função, tá? Que é a raiz xésima, é assim que a gente fala. Então você tem que fazer o quê? Colocar 36, apertar Shift primeiro, Shift, e esse raiz xésima. Pronto. Eu vou calcular a raiz 36ª de alguma coisa. Que coisa que tem que ser essa? Tem que ser o nosso número 3 aqui, ó. Eu vou dar igual, só para ver quanto é que fica, ó. Deu 1,03, tá. Aí eu faço já menos 1. Ou seja, a gente chegou em 0,03098. Então o nosso I ficou 0,03098, alguma coisa nessa faixa. Se fosse para a gente arredondar, na verdade vamos transformar em percentual, né? O I vai dar duas casinhas para cá, 3,098% aproximadamente. Ou a gente pode até escrever que o I, se a gente for aproximar para uma casinha decimal só, seria alguma coisa próximo de 3,1% ao mês. Que é o que ele pergunta, taxa de juros mensal. Então, ó, tá aqui nossa resposta. Tudo bem, gente? Esse símbolo é de aproximadamente, tá? Então é assim que a gente resolve problemas desse. E agora a gente vai para a brincadeira nível hard, né? A gente vai fazer o quarto exemplo que vai utilizar um conceito. Vocês viram que para a gente resolver quando a base da potenciação é a nossa incógnita, a gente resolveu fazendo raiz. Agora, e quando a incógnita for o expoente? Aí a gente vai usar a outra operação inversa da potenciação. Só que a gente não vai precisar fazer um estudo profundo dessa operação inversa, vai precisar saber o basiquinho dela. E essa operação ela se chama logaritmo, ou logaritmação, na verdade, né? Bom, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, o problema 4 é um problema que o tempo vai ser a nossa incógnita, tá? Então vamos lá. Ó, um empréstimo de R$ 5.000 a uma taxa de juros mensal taxa de juros mensal de 3,5% gerou um montante de, agora é de arregalar o olho, hein? R$ 11.416,64. Mais que o dobro. Pergunta, quanto tempo levou para ser pago? Pronto. Vamos lá. Então vamos organizar as informações aqui. A gente tem um capital de 5.000. A gente tem uma taxa de 3,5%
que eu já vou transformar em 0,035, né, ao mês. A gente tem um montante de 11.416,64. Gente, é o seguinte, para fazer essa conta, eu vou usar a mesma fórmula, não tem muito segredo, né? Só que eu vou até usar aqui porque eu vou precisar um pouquinho mais de espaço agora. Então, o nosso montante, que é 11.416,64, será igual ao capital, que é 5.000, vezes 1 mais 0,035 elevado ao t, que é desconhecido. O t fica incógnito. Então, 11.416,64, olha só, eu já vou passar os 5.000 dividindo, vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Eu vou dar uma conferida na câmera se está aparecendo para vocês. Deixa eu ver, tá aparecendo, tá com folga. 5.000, então, vê só, aqui vai ficar 1,035, que é essa soma, elevado a t. Essa conta eu até faço. Olha só, 11.416,64 dividido por 5.000. Opa, eu fiz e não mostrei para vocês, né? Vamos de novo? Ó, 11.416,64 dividido por 5.000 deu 2,283328. 2,283328, Rodrigo. É igual a 1,035 elevado a t. Primeira coisa que a gente vai usar aqui, para resolver isso, não tem outra saída senão usar logaritmo. Então eu vou fazer aqui em cima um rabisquinho, tá? Quando você tem uma potência assim, ó, aliás, vamos direto fazer o log. Quando você tem log de A na base B é igual a C, isso aqui é equivalente à potenciação B elevado a C igual a A. Esse é o primeiro fato matemático que você vai precisar saber para resolver esse problema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esta potência num log. Vamos fazer isso? Eu vou transformar num log. Veja só, a minha base B, ela é a basezinha do logaritmo, esse B. O expoente C é a resposta, então ó, o expoente T vai ser a resposta. E o A é o logaritmando. Então esse cara é o logaritmando. Então vai ficar um log desse jeito, ó, log de A, que é o que está depois do igual separado, 2,283328 na base 1,035 é igual a t. Pronto. Se eu fizer essa conta, eu obtenho o tempo. Só temos um problema. Nas calculadoras, seja lá qual for a calculadora, os logs, eles não são logs de base a ser escolhida como essa. Ou eu tenho o log de base 10, que é esse log que não tem base nenhuma escrita, não tem basezinha assim para escrever. Ou eu tenho o ln, que é o log de base e. Aí é que vem um outro truque, a gente usa uma coisa chamada mudança de base. Existe uma regrinha do logaritmo que é mudança de base. Dá uma olhada no que eu vou mostrar aqui na mudança de base, ó, que eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Existe uma propriedade que é assim, ó, se você tem log de A na base B, mas você não gosta da base B, você fala a base B é ruim. Você pode trocar essa expressão por essa, ó. Log de A, que é o que estava aqui em cima, o maior, sobre log de B, numa base a sua escolha. Então você pode escolher uma base C qualquer. E as duas bases devem ser iguais. No caso eu pus C, tá? Então aqui a gente vai fazer uma coisa parecida. Eu vou fazer mudança de base. Então eu vou colocar assim, ó, o nosso T, ele vai ser o log do de cima, log de 2,283328 dividido pelo log do de baixo,
que é 1,035. Aí é lógico, né? Isso aqui a gente vai jogar na calculadora científica e fazer com o log de base 10. Gente, só um detalhe. Quando eu escrevo log assim, sem a basezinha pequena, é porque essa base é o 10. Aí você vai falar, professor, por que você usou base 10? Porque é o log da calculadora. Olha só, eu vou apertar o log da calculadora, log de 2,283328 dividido pelo log de 1,035. Igual, olha o nosso tempo ali, ó. 23, um monte de 9, né? Bom, se é um monte de 9, é porque é aproximadamente o que isso aqui? 24 meses. Olha lá, gente. Dá uma olhada no problema por completo. É isso aí, a gente fazendo a mudança de base, a gente consegue completar esse problema, né? Não é um problema muito complicado, certo? E aí vocês podem registrar aí, tá? Belezinha. Bom, é isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa aula sobre juros compostos. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. E principalmente, né, não esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar a divulgar o nosso conteúdo de matemática. Aperta o sininho para receber notificações de quando a gente colocar mais vídeos. Beleza, gente? E principalmente não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, comentem!